Boa noite, irmãos. Vamos colocar de pé para estar agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade nesse dia. Deus amado, Deus querido, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por mais o privilégio, Pai, mais um dia de estar na Tua presença, reunidos aqui com nossos irmãos. Queremos Te agradecer, ó Deus, por essa semana tão abençoada que o Senhor nos deu. Por esse dia maravilhoso, ó Deus, que o Senhor nos concedeu trabalhar. E cansados estamos aqui, ó Deus, mas com os nossos corações quebrantados na Tua presença, Senhor. Deus querido, nós te pedimos que a Tua presença seja real neste lugar. Edifica nossas vidas, ó Deus, através dos louvores, da adoração e também através da Tua palavra, Pai. Pai querido, alcança cada coração nesta noite, ó Deus, onde a Tua palavra chegar, ó Deus, que haja o renovo, que haja esperança, que haja transformação e, acima de tudo, que haja salvação, Pai, em cada coração. Pai querido, cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nesta noite, Pai, que possa sentir bem de perto a Tua presença. Fala conosco, ó Deus, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Edifica nossas vidas através da Tua palavra. Ó Deus querido, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer tratar no nosso coração, Pai. Para que cada dia mais nós possamos fortalecer, ó Deus, no Senhor e permanecer firme, ó Deus, até a volta do Senhor Jesus. Fica conosco, Pai. Inunda, ó Deus, essa igreja com a Tua presença, Pai. Onde tiver um espaço aqui, ó Pai, que o Senhor venha preencher cada coração, ó Deus, com Teu Espírito Santo. Continue, Deus, nos abençoando, nos fortalecendo. Renova nossas forças, ó Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com o hino do cantor cristão 304. E você que está no seu lar e conhece essa música, adore ao Senhor com toda a força da sua alma. Amém? Quero ser um vaso de bênção, se o vaso escolhido de Deus, para as almas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Fazem-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a
208 do cantor cristão. Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele eu for mandado, a qualquer lugar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas em Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste vida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Paz e graça, irmãos. Ai, Jesus. É só o Senhor para nos renovar nossas forças, né, irmã? É desse jeito. Quero agradecer aos irmãos que estão em casa também nos acompanhando. Que bênção ter vocês conosco nessa quinta-feira, onde o Senhor tem nos fortalecido, né, para que aqui nós, junto, né, cultuar ao Senhor, aqui nós estamos. Vocês que estão em casa também, eu já convido a vocês para abrir a Bíblia. Você que tem uma Bíblia, busca a sua Bíblia nesse momento e vamos analisar a palavra do Senhor, meditar na palavra de Deus, onde se encontra em Salmo 63. Nós vamos meditar no versículo 1 até o versículo 11. Salmo 63, de 1 a 11.
quero dizer aos irmãos que nós vamos entrar, antes de começar, né, a palavra do Senhor. Eu ia deixar para falar domingo, mas já vou começar a falar hoje. Nós vamos entrar numa campanha para a reforma da congregação. Amém? Sábado já vai vir o primeiro pedreiro, para fazer o primeiro orçamento. Tem que ser um pedreiro que tem CNPJ, né, porque tem que prestar conta depois à igreja, e todas as pessoas que fizeram a doação, né, vai ser bem às claras, né, nós vamos falar aqui ao vivo, as pessoas vão ver que aqui a gente só pede mesmo para fazer alguma coisa mesmo, a gente não fica pedindo dinheiro a ninguém, todo mundo sabe disso, né? E a não ser o momento do ofertório, dízimos e oferta, que isso daqui é normal, é o mandamento do Senhor. Mas tirou disso, nós temos aí as nossas campanhas de missões, onde ela já vai retornar novamente, né? Nós estivemos orando, Deus já deu a resposta aí. Nós vamos iniciar nossas campanhas de missões agora, né, com apoio de toda a igreja, amém? Assim eu creio, porque nós precisamos então fazer campanha de missões e fazer missões também, não é só apenas doar, nós precisamos também nos doar, né, fazer missões em nosso município, e abençoar os missionários que estão espalhados, tanto no estado, né, quanto também no nosso Brasil e fora em outros países onde tem missionários espalhados, em alguns países aí que eles correm risco de vida, muitos são mortos, e tem muitas pessoas que não sabem disso, né, porque às vezes não é divulgado, mas a gente precisa então mostrar realmente de fato o que acontece com alguns missionários que são enviados para fora. Muitos vão e não voltam. Mas todos eles se dispôs a fazer a obra do Senhor. E aqui nós estamos também, né, para fazer a obra do Senhor, e estamos aí na dependência de Deus. Aonde Ele enviar, nós acabamos de ouvir o hino agora, né? Aonde quer que for, irei. Mas, de fato, talvez nós cantamos, mas e quando Ele fala, então vai para tal lugar, nós estamos prontos para ir? De entregar nossa própria vida, né, por amor à obra de Deus. Então, onde quer que for, irei. E assim, nós estamos na disposição do Senhor. Então, queridos, Salmo 63, de 1 a 11, diz o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como Te vi no santuário, porque a Tua benignidade é maior do que a vida, e os meus lábios Te louvarão, assim eu Te bendirei, enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca Te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama, e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido meu auxílio. Jubiloso cantarei, e refugiado às sombras das Tuas asas. A minha alma Te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem, irão para as profundezas da terra, cairão à espada, serão uma ração para as raposas, mas o rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar, se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, a Tua palavra foi lida, Deus. Nós precisamos do agir do Senhor. Nós convidamos, ó Pai, sim, nós temos certeza
que o agir do Senhor, a presença do Senhor, ela é real aqui, ó Deus. E eu peço também, ó Pai, que a presença do Senhor seja real, meu Deus, na casa dessa pessoa que agora também está acompanhando conosco, estão cultuando conosco, na casa dessas pessoas que durante ainda esta noite, durante esta semana, ó Pai, e quando, ó Deus, elas forem, talvez ali navegando nas redes sociais, e o Senhor tocando no coração dessa pessoa para ouvir a Tua palavra, então eu te peço, ó Pai, também, que seja a presença do Senhor real na vida dessa pessoa. Muito obrigado por tudo, ó Pai, tira todo o impedimento, tanto aqui dentro, quanto lá na casa dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, nos enche de sabedoria e nos dê discernimento da Tua santa palavra. Muito obrigado por tudo, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu coloquei como tema dessa mensagem, para a gente ver o salmista, o que ele estava passando, o que ele estava vivendo. O que fazer quando nos sentimos sozinhos? O que nós devemos fazer naquele momento, quando nós olhamos em nossa volta e nos sentimos só? Querido, aqui Davi, esse é o Salmo de Davi, aqui nós entendemos o seguinte: Davi estava num deserto, chamado deserto de Judá. Mas qual o motivo que Davi estava nesse deserto? O que ele estava fazendo nesse deserto? E quando eu olho, querido, então, para a vida de Davi, eu vejo essa oração em forma de louvor, este louvor em forma de oração. Eu fico imaginando, querido, nós, povo de Deus, eu fico imaginando pessoas que ainda não têm Deus. Eu fico imaginando pessoas que dizem que tem Deus, mas não tem Deus. Assim vem tudo na minha cabeça, eu fico imaginando então, o que nós devemos fazer quando nos sentimos sozinhos. Todo mundo sabe que Davi foi escolhido por Deus. Mas mesmo Deus ter escolhido Davi, Davi não deixou de passar, querido, por momentos difíceis. Pelo contrário, a vida de Davi foi complicada. Em todas as áreas. Todas as áreas. Mesmo ele sendo ungido, Deus dando ordem ali a Samuel para ungir Davi. Mesmo assim, Davi teve uma vida totalmente conturbada. Davi errou. Davi se consertou. Mas sempre estava passando por um momento difícil. Mas uma das coisas que eu olho para a vida de Davi, em momento nenhum, Deus afastou da vida de Davi, e Davi não afastou da presença de Deus. Que coisa linda, irmão. Que maravilha. Mostra um homem que lutava contra seus desejos pecaminosos. Mostra um homem falho, mas um homem que sempre estava em busca de Deus, em busca do perdão, em busca de estar perto, em busca de se encher de Deus. E Deus sempre estendendo a mão para Davi. E aqui não é diferente, querido. Aqui Davi está no deserto, não é à toa. Aqui Davi está fugindo de um inimigo. E não é um inimigo qualquer. É um inimigo, querido, que Davi, eu tenho certeza que nunca passou no coração de Davi de matar esse inimigo. Esse inimigo que Davi está fugindo do seu próprio filho Absalão. Absalão jura matar o seu pai e tomar o trono de Davi. Então Davi, ele foge, e foge para o deserto então de Judá. Um deserto árido, um deserto terrível. É um deserto, querido, quando você vai buscando, olhando o mapa ali, você vai analisando que tipo de deserto é esse. Você sabe aquele deserto que cheira a morte, não tem vida, não tem nada. E no meio desse deserto, Davi, sentindo sozinho, fugindo do seu filho,
Davi então sentindo falta de amigos, porque Davi era uma pessoa que ficava rodeado de pessoas. Quando nós vamos buscar as histórias, nós vamos ver Davi, ele vivia fazendo festa para Deus. A Bíblia fala que Davi dançava na presença de Deus. Davi se alegrava em Deus. E ele era rodeado de pessoas. Davi não vivia sozinho. Mas agora ele se coloca no momento que ele se sente sozinho no deserto. Então, querido, Davi não tem com quem se abrir, não tem com quem conversar. Você imagina que situação. Talvez nós estamos falando para alguém nesta noite, em casa ou aqui mesmo, que está vivendo talvez essa mesma situação. Talvez está dentro de uma casa, junto com a família, mas está sentindo só. Junto com toda a família, mas não tem com quem conversar, não tem confiança de se abrir. Parece que está vivendo no deserto, dentro da sua própria casa. Está vivendo numa solidão. Mas, querido, por isso eu fiz essa pergunta: o que fazer quando nós nos sentimos sozinhos? Davi, ele mostra, de fato, o que nós devemos fazer no momento de solidão, ou de abandono, ou de uma perseguição. Davi, então, no versículo 1 do capítulo 63, ele diz o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus. A primeira solução dos nossos problemas, da nossa solidão, do nosso deserto, que vivemos nesse deserto, todos nós, no momento de nossa vida, nós vamos passar por esse deserto. Eu quero que você entenda, querido, que Davi, ele não foi para o deserto porque desobedeceu a Deus. Aqui Davi está fugindo do inimigo. Então, às vezes, nós podemos imaginar o seguinte: Deus só nos conduz ao deserto quando nós erramos. Não, querido, quando as coisas também vão muito bem, às vezes nós caímos no deserto. É uma coisa incrível, porque nós sofremos perseguições, tanto de pessoas físicas, tanto quanto espiritual. Nós precisamos estar atentos. Então, a primeira coisa que Davi, nós, na verdade, olhando para esse texto, a primeira coisa que eu aprendo é você buscar se encher de Deus. Você precisa ter Deus na sua vida, porque mais cedo ou mais tarde vai chegar o momento de você cair num deserto. Vai chegar o momento de você passar por esse deserto. Davi foi segundo o coração de Deus. Davi foi escolhido por Deus, por isso que a palavra diz: Davi segundo o coração de Deus, porque Davi foi escolhido por Deus, ao contrário de Saul, que quem escolheu Saul foi o povo, não foi Deus. E então Davi tem esse nome, segundo o coração de Deus, porque foi Deus que escolheu Davi. E mesmo Deus escolhendo Davi, Davi agora está num deserto. Então, querido, a primeira coisa que eu aprendo nessa palavra, nessa mensagem, que você precisa ter Deus na sua vida. Mas Davi, ele vai falar o seguinte: não é apenas ter Deus, você precisa ter o único Deus. Porque Davi, ele fala o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus, Tu és o meu único Deus. Esta é uma grande lição, porque não adianta, querido, eu falar o seguinte, eu dizer, não, eu sou de Deus, mas se de fato você não é de Deus, não tem como você falar que é de Deus. Porque como eu posso falar, ó Deus, Tu és o meu Deus? Como que eu posso falar que Deus é o meu Deus, mas também eu sirvo a outros deuses? Mas Davi está dando aqui uma orientação: ó Deus, Tu és o meu Deus. Para nós, querido, ter a certeza, confirmar em nosso coração e abrir a boca para falar com Deus e dizer dessa forma: Deus, Tu és o meu Deus, nós devemos servir somente o único Deus. Aquele que divide a glória de Deus, não tem como dizer que serve o mesmo Deus que Davi está falando aqui. Então, querido, preste bem atenção que quando chegar o momento, ou talvez você já está vivendo nesse deserto, aqui está a orientação para que você possa então suportar esse deserto.
Aqui está a orientação para que você possa então enfrentar esse deserto. Aqui está a orientação para você sair bem, né? Sair vivo desse deserto, porque se você tiver o mesmo Deus sendo o seu Deus, pode ter certeza que você vai conseguir enfrentar esse deserto, porque você não está sozinho. Davi, ele fala mais: de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Por que que Davi está falando que de madrugada ele busca a Deus? Ah, Renilton, então é só de madrugada que Deus ouve? Não, querido, Deus não tem horário para nos ouvir. Deus está pronto para nos ouvir a qualquer horário. Às vezes nós temos esse jeito nosso de olhar para esses versículos e falar assim, está vendo? É bíblico falando que temos que orar de madrugada. Tem que ser 5 horas, tem que ser 4, 2, 1. Não, a Bíblia não está falando disso. Aqui Davi está falando as primícias. Quando você acorda, nós acordamos cedo. Então significa de madrugada, porque a maioria naquele tempo levantava de madrugada. Então de madrugada eu te busco. Quando eu me levanto, quando eu abro meu olho, a primeira coisa que eu faço é buscar o Senhor. É a primeira coisa, é as primícias, querido. É quando você abre o olho, quando você desperta do seu sono, é que você busca a Deus. Antes de colocar o seu pé, querido, no chão, você já começa então a buscar a Deus. É isso que Davi está falando. De madrugada a minha alma tem ansiedade, anseio por Senhor, porque quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, vem no meu pensamento, é de buscar o Senhor, me encher do Senhor. Isso é maravilhoso, querido. Então ele fala, é por isso que ele fala, de madrugada te buscarei, porque a minha alma tem sede de ti. Ele fala mais, a minha carne deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Davi aqui não está falando da terra, Davi aqui está comparando a sua vida. Davi está praticamente falando assim, a minha vida eu me comparo com essa terra seca, árida, onde não tem água. Mas a minha alma, ela tem sede de ti. Querido, que eu aprendo muito com Davi, quando ele fala que a minha alma tem sede de ti. Olha o que eu aprendo com esse versículo 1, quando Davi fala isso. Você não vai ver momento nenhum Davi pedindo a Deus para que tire ele desse deserto. Você não vai ver Davi pedindo nada a Deus para si, para ele mesmo. Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque o meu filho está desse jeito lá em casa, Senhor. Senhor, meu filho se levantou contra mim, Senhor, o que eu faço agora, Senhor? Senhor, entra com providência sobre a vida do meu filho, Senhor. O que está acontecendo? Eu sou teu servo. Nada disso. Senhor, providencia um copo com água para mim, Senhor. Senhor, providencia um pão para mim, que eu estou com fome, Senhor. Nesse deserto não tem água, não tem nada, Senhor. Você não vê Davi fazer isso? Em momento nenhum. O que Davi está pedindo é algo ainda maior. Eu aprendo com essa palavra o seguinte, querido, que muitas pessoas estão indo até Deus, não para buscar a Deus. Muitas pessoas estão indo a Deus, no nome de Deus, para buscar algo para satisfazer a sua própria vontade, os seus próprios desejos. Mas Davi aprendeu uma coisa: não adianta, apesar que ele estava com muita sede, porque ele estava no deserto, Davi, ele olha para aquele deserto, olha para dentro dele, aquela sequidão, porque ele estava vazio de pessoas, não tinha ninguém perto dele, ele estava sozinho, fome, sede. Mas Davi então, ele lembra de uma coisa: não adianta, eu queria que o irmão depois pudesse trazer um copo com água para mim, que eu estou com sede também. Não estou no deserto não, mas estou com a sede. Agora eu preciso de água, não é o senhor igual a Davi não. Então, mas aí, irmãos, olha só o que acontece. O que está acontecendo? Davi, em vez dele então pedir um copo com água, sabe o que Davi faz? Senhor, olha o que ele está falando. Ele não fala assim: Senhor, providencia para mim um copo com água, apesar que eu estou com sede. Não, Davi fala o seguinte assim: olha,
a minha alma tem sede de ti. Então Davi entende o seguinte: eu quero a presença da fonte. Eu não quero apenas um copo com água, eu quero a fonte da água, porque Davi entende que Deus, que Jesus é a fonte da água viva que jorra para a vida toda. Às vezes nós ficamos pedindo coisa mesquinha, querido. Nós ficamos pedindo esmola para Deus. Ah, Senhor, faz isso para mim. Ah, Senhor, como se Deus fosse o nosso mordomo, o nosso empregado. Não, Davi está falando assim: eu quero a presença da fonte. Porque se eu beber um copinho de água aqui agora, eu vou beber e vou tornar a ter sede e vou morrer. Mas se eu me encher dessa fonte, eu nunca vou ter sede, não vou ter sede nesse deserto. O Senhor é a fonte da água viva que vai me sustentar nesse deserto. Querido, se nós estamos passando por um deserto, temos sede de algo dentro da nossa casa, quero falar para você, querido, que está passando por dificuldade em casa, não fica aí pedindo coisinha a Deus, não. Ah, Senhor, faz isso por mim. Ah, Senhor, faz aquilo por mim. Convida Jesus para ser o seu Deus. Ele é a fonte do milagre na sua casa. Davi entendeu que naquele deserto, sem Jesus, ele estava morto. Ele entendeu que sem Deus naquele deserto, ele estava morto. Mas ele busca então a fonte que é Deus, a fonte da água da vida, que jorra para a vida toda, que pode saciar a sede. Às vezes queremos apenas saciar a nossa vontade, não a sede espiritual. Então busca, assim como Davi, busca a Deus, a presença de Deus, anseia pela presença de Deus na sua vida. Mas Davi ainda mostra mais, porque não adianta pedir: Senhor, providencia pão para mim. Sabe por que Davi não pede pão? Porque ele estava com fome. Ele não fala: providencia pão para mim. Não, querido, porque ele entende uma coisa, que Deus é o pão da vida. Amém, irmã? Muito obrigado. Jesus é o pão da vida. Ele entendeu o seguinte: não adianta eu comer um pedacinho de pão aqui agora, daqui mais tarde eu estou novamente com fome. Eu quero buscar o pão da vida. Quando estamos passando pelo deserto, como estão vivendo no deserto, nós precisamos alimentar do pão da vida. Querido, eu aprendo que quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus na sua vida não tem falta de nada. Então ele está falando o seguinte: Senhor, a minha alma tem sede de ti, porque o meu físico está sedento de um copo de água. Mas não adianta eu ter sede e pedir apenas um copo com água, porque mais tarde eu vou morrer sem água. Então, querido, aprenda a buscar não só um copo com água, mas busque a fonte da água da vida. Não busca apenas, querido, um pedaço de pão, mas busca o pão da vida. Aquele que nos alimenta a nossa vida espiritual, que nos enche, que quando você come desse pão, você não sente mais fome. Amém? Davi, ele fala mais, querido, no versículo 2: para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Aqui Davi está sentindo falta da igreja. Quero dizer para você, querido, que está me ouvindo agora, você precisa sentir esse anseio, você precisa sentir o anelo, a vontade, respirar igreja. Quando você respirar, você precisa respirar Deus. Davi, ele sente falta da igreja, porque Davi tinha prazer de estar no templo, Davi tinha prazer de estar na congregação. Ele está falando o seguinte: para ver a tua fortaleza, o Deus forte, fortaleza, Deus forte. Aonde? Na tua glória, como te vi no teu santuário.
É como nós estamos aqui, nós precisamos, se nós falamos assim como Davi falou, Deus, Tu és o meu Deus, eu preciso ter esse anseio, eu preciso ter essa vontade, esse respiro meu, tem que respirar a vontade de estar na igreja. Porque um dia o deserto vai chegar, querido. Um dia nós vamos passar pelo deserto. Talvez você já passou por um pequeno deserto, mas não foi como o deserto de Judá. Talvez você passou por um deserto, mas você não passou pelo deserto sendo perseguido. Talvez você passou apenas por um momento onde Deus queria apenas treinar você, porque ainda vai vir um outro deserto. E não tem como escapar desse deserto. Porque um dia esse deserto chega. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo o povo de Deus sempre andando no deserto. Eu sempre vejo o povo de Deus sendo caminhado pelo deserto. E se não passar pelo deserto, querido, fica difícil chegar. Fica difícil chegar. Nós precisamos ser aprovados nesse deserto. Nós precisamos, querer entender que temos que ter essa ansiedade. Ansiedade não anseio. Nós precisamos ter vontade, desejo, uma chama ardente para estar junto com os irmãos na igreja. Porque a igreja é corpo de Cristo. A igreja faz parte do corpo de Cristo, querido. As pessoas têm que entender isso. Ah, mas eu sou igreja em casa. Nós só somos igreja quando nós temos mais do que uma pessoa. Eclésia, ajuntamento. Hoje nós somos igreja porque tem mais de 5, 6, 10. Mas nós precisamos entender, querido, que Deus agrada do povo dele quando está unido. Interessante que você vê Deus sempre trazendo o povo dele para estar unido, juntando. E Davi está no deserto sentindo falta disso. Então, se eu estou na minha casa, quero falar para você que está em casa agora, se você está na sua casa, você não sente falta da igreja, eu quero dizer para você que tem alguma coisa errada na sua vida. Se você não sente esse anseio, essa chama, de ter essa comunhão com os irmãos na igreja, tem alguma coisa que precisa ainda ser consertada na sua vida. Precisa. Então Davi está sentindo falta da igreja, da presença. Querido, nós sentimos a presença de Deus em todos os lugares, isso é verdade. Mas quando você está cantando, quando você está orando, quando você está ouvindo a palavra de Deus, que você está com o seu pensamento contrito, ligado em Deus, você sente a presença de Deus. Porque também não adianta vir na igreja com o pensamento lá fora. Então é melhor ficar lá fora. Porque não adianta vir para a igreja ligado naquilo que tem que fazer. Porque a pessoa não consegue receber, o Espírito Santo não trabalha, porque a mente da pessoa está cheia de outras coisas. Nós precisamos, assim como Davi, abrir, ter esse anseio, essa vontade. Aqui Davi está tendo vontade, anelo pela presença de Deus. Ele respira vontade da presença de Deus. Eu quero o Senhor na minha vida, não importa se eu tenho água, não importa se eu tenho pão, não importa se está faltando alguma coisa na minha casa, não importa se eu não tenho saúde, o que não pode faltar na minha vida é Deus. É isso que Davi está falando, o que não pode faltar na minha vida é Deus. Versículo 3, porque a tua benignidade é maior do que a vida. Opa, parece que Davi está pedindo a morte. Não, querido, está pedindo a morte não. Davi quer viver. Porque a tua benignidade é maior do que a vida.
e os meus lábios te louvarão. Como é que a pessoa, então, muitas pessoas lê aqui e acham que está pedindo a morte, né? Como é que ele vai pedir a morte e ao mesmo tempo ele vai falar que meus lábios te louvarão? Não, querido. Ele não está pedindo a morte. Ele está falando que a benignidade de Deus é maior do que tudo na nossa vida. É maior do que tudo na nossa vida, querido. Porque se estamos passando pelo deserto, se nós estamos vivendo num deserto, tem que ter algo em nós, querido, preste bem atenção no que eu vou falar, o motivo de ser levado ao deserto. Tem que ter alguma coisa que precisa morrer no deserto, para que possa viver algo, outras coisas na nossa vida. Tem que algumas coisas precisam ser morto, queridos, precisa ser morto. Então a benignidade de Deus é maior do que a vida, porque Deus é a vida, Jesus é a vida. A minha vida ela não pode ser maior do que Deus. Eu só tenho vida se eu tiver Jesus. Eu só tenho vida se eu tiver Deus. Então Deus é maior do que essa vida que as pessoas levam por aí afora. Essa vida vazia. Deus é maior do que essa vida, que essa loucura que as pessoas estão levando por aí. Mas se nós temos a vida verdadeira que é Jesus é maior do que tudo, querido. É maior do que o deserto que nós estamos vivendo. Porque mesmo vivendo no deserto, nós temos vida. Versículo 4. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Versículo 5. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Aqui, querido, preste bem atenção, é coisa linda. Em algumas versões não está tutano, não está fartará. Em algumas versões fala de banquete. Eu não sei qual a Bíblia. Pois é, ela fala sobre banquete. Então, preste bem atenção, querido, que quando você está na presença de Deus, Davi está no deserto dizendo, a alma dele fartará, a minha alma está o quê? Na presença de um banquete. É tipo assim, Deus preparou um banquete para nós. Então, Davi, quando ele estava na presença de Deus, quando Davi buscava a Deus, quando Davi estava louvando a Deus, quando Davi estava glorificando, exaltando a Deus, ele estava se sentindo, querido, como se ele estivesse assim num banquete enorme. Por que um banquete? Porque banquete, quando você traz para a comida real, banquete tem de tudo, não é verdade? Você fica até maluco, você não sabe o que você vai colocar no prato, de tudo tem um pouquinho. Carne, então, tem de tudo quanto é tipo. Aí tem verdura, tem salada, tem um monte de negócio, você tem é muita coisa. Não é um almoçozinho simples, é muita coisa. Agora na vida espiritual também, querido, Davi está falando assim, você acha que eu vou pedir esmola ao Senhor, se eu posso viver num banquete? Nós temos que ter sabedoria, querido, a falar com Deus. Por isso que a Bíblia fala que a gente pede e não recebe, por quê? Porque a gente pede mal. Para que eu vou pedir, querido, um franguinho assado, se Deus pode me oferecer um banquete? Então preste atenção, ao invés de eu pedir um franguinho assado, eu falar, eu quero Deus na minha vida. E às vezes a pessoa contenta com aquele pouquinho, Senhor, eu quero que o Senhor me cura, Senhor, me cura disso daqui, Senhor. E aonde Deus fica na vida dessa pessoa? Se a pessoa fala assim, Senhor, eu estou vivendo mal, estou sentindo mal, estou com doença tal, estou passando por isso, tem problema cardíaco, eu estou com câncer ou qualquer outra coisa, Senhor, mas não importa, o que eu quero na minha vida é a tua presença. Eu tenho certeza que a pessoa vai receber a cura. Quer ser curado? Você que está em casa, quer ser curado? Convida o Senhor para fazer morada na sua vida.
Não pede cura a ele agora não, pede ele na presença, ser presente na sua vida. Eita glória, a irmã está falando aqui, ninguém está sabendo em casa não, irmã, mas eu vou passar para todo mundo em casa. Ela falou que ganhou um saco de carne, não, meio saco. Meio saco de carne congelado. Graças a Deus. Aí, quem ganha carne hoje, meu Deus do céu, é bênção, não, isso é milagre, irmã. Milagre que deve ser contado. Quem ganha carne hoje é milagre. Está vendo, irmão, como é que Deus trabalha? Estou falando. A irmã recebeu um milagre, meio saco de carne. Tá? Essa é a nossa irmã. Eu estou sentindo até calor aqui, irmã. Não, mas eu sei, eu acredito. Você pediu um frango? Você tem Deus? Ela não pediu frango, mas diz ela que ela tem Deus e Deus mandou um saco de frango para ela. Eu até falei frango, mas é carne de frango? Carne de porco, carne de boi, carne de frango. Vem, tudo é um banquete, né, irmã? Graças a Deus por isso. Eita glória! Agora está com dificuldade para guardar a carne em casa, que o freezer dela é pequeno. Já está no freezer? Eita glória a Jesus, esse é o nosso Deus. Milagre, milagre real. Século 21, milagre. Está achando que milagre é só na Bíblia? É isso aí, providência de Deus. Então, querido, preste bem atenção, ela tem Deus, não pediu frango nenhum, o Senhor mandou carne de frango, de boi, mandou tudo. É assim que Davi entende, querido, quando nós buscamos a Deus, nós não sentimos falta de nada, porque Ele vai providenciar meio. Ele vai colocar pessoas na nossa vida para nos abençoar. O Senhor vai colocar anjo na nossa vida, Deus, para nos abençoar. Então, permanece sempre com Deus na sua vida, no seu lar, que Deus tem ainda muita coisa, você ainda vai falar muita coisa, contar muitas bênçãos ainda para a glória do Senhor. Então, querido, ele está falando que a minha alma fartará, quer dizer, um banquete. Eu tenho um banquete na presença do Senhor. Quando eu tenho Deus, eu tenho um banquete. Então, para que eu vou ficar pedindo coisas do Senhor? Ah, Senhor, faz isso para mim. Não, eu quero a presença do Senhor. Porque eu tendo a presença do Senhor na minha vida, eu tenho um banquete. Mas eu recebendo esse banquete, a minha boca também não vai ficar fechada. Porque ele fala assim, olha, a minha boca louvará com alegres lábios. Davi, ele sempre estava louvando ao Senhor. Davi está passando pela prova, dando glória a Deus. Davi está no deserto, ele não está triste, pelo contrário, eu quero sentir a tua presença aqui nesse deserto, é o que me importa. Aqui, querido, até no versículo 7, nós vamos ver agora, ou melhor, o versículo 6 ainda, ele fala isso daqui, ó. Quando me lembro de ti, aonde? Na minha cama. Davi está falando o seguinte, Davi respira Deus. Você vê desde o versículo 1, querido, já nós estamos falando desde o versículo 1, Davi respirando Deus. Aqui ele está falando que na hora que ele deita, na sua cama, em vez de ele pensar nos problemas, nas dificuldades, do que ele passou durante o dia, ele está dizendo que ele lembra de quem? De Deus. Muitas pessoas perdem o sono, não conseguem dormir, porque vai para a sua cama e traz os problemas do mundo para dentro da sua mente. E não consegue dormir, não tem um sono em paz, não tem paz nem na hora de dormir. Davi está sendo perseguido pelo seu filho, o inimigo está dentro da sua casa, o inimigo fez com que ele fugisse, porque Davi ele não fugiu. Eu não vou falar que Davi fugiu. Davi ele saiu porque ele não queria matar o seu filho. Essa é a realidade. Porque Davi, querido, destruiu tanto exército valente. Mas Davi, querido, ele entendeu uma coisa: essa justiça quem vai fazer é Deus por mim. Essa daqui eu vou colocar na mão do Senhor. E para colocar essa na mão do Senhor, nós temos que passar pelo deserto. Então Davi resolveu se retirar, querido. E aqui ele está exaltando a Deus. Eu não estou sozinho.
Eu não estou sozinho nessa. Davi poderia então falar que quando eu deito na minha cama, minha mente fica pesada, fico conturbado, porque é cheio de inimigo, mas não, ele fala o seguinte: eu me lembro de ti na minha cama, quando eu deito, eu continuo lembrando do Senhor. Eu fico me enchendo do Senhor na minha cama, e lembrando de tudo que o Senhor fez por mim durante o dia. Tudo que eu passei durante o dia, se eu me deitei e estou vivo, é porque o Senhor estava comigo. E na vigília da noite, Davi ele era tão próximo a Deus, Davi era tão ligado a Deus, que dava certa hora da noite, ele começava a falar com Deus. Ele tinha então Deus na intimidade. Ele contava todos os seus problemas para Deus, como nós estivéssemos conversando um com o outro e falando, dialogando, e ele abriu o coração de verdade na presença do Senhor. Mas uma coisa que me chama aqui a minha atenção é que Davi ele era sincero com Deus. Davi ele falava com Deus aquilo que de fato ele estava vivendo. Davi ele falava com Deus aquilo que de fato ele era. Por isso então, querido, que Deus atendia Davi, porque Davi ele era sincero com Deus. O próximo versículo, querido, ele fala o seguinte: sabe, Senhor, sabe por quê? Eu te exalto, te glorifico, porque tu tens sido o meu auxílio. Eu creio ali Davi sentado, olhando para as estrelas, querido. Esse é um salmo, querido, um belíssimo salmo. Esse salmo ele já fala por ele mesmo, só lendo. E quando você fecha o olho assim, você vai entrando na palavra. Eu fico imaginando então Davi sentado naquele deserto, olhando para as estrelas, de mão erguida para o céu e dizendo: Senhor, o Senhor tem sido o meu auxílio. Até aqui, Senhor, o Senhor que tem me socorrido, até nesse momento, é o Senhor que tem guardado a minha vida. O Senhor tem sido o meu auxílio. Mas aí ele fala o seguinte: então, Senhor, à sombra das tuas asas me regozijarei, eu me alegrarei, sempre vou ficar alegre, sempre, eu sou alegre, porque eu tenho o Senhor. Quem tem Deus é feliz, querido. Quem tem Deus, até no deserto, ele se alegra, porque ele já sabe que ele já é vitorioso. Ele não esquece daquela palavra que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Então, quando ele está passando por deserto, ele já lembra: opa, eu já tenho a promessa de mais que vencedor. Então aqui, querido, Davi, ele vai fechar o versículo 8, dizendo o seguinte: a minha alma te segue de perto. Ele está falando, nós estamos ligados. Quem tem intimidade com Deus está ligado com Deus. A minha alma está ligada em ti. A minha alma te segue de perto. A tua destra me sustenta. A mão do Senhor, ela nos sustenta, querido. Davi está falando o seguinte ali: eu não estou confiando em mim. Eu não estou olhando para minhas forças. Mas a mão do Senhor é quem tem me sustentado nesse deserto. Quando nós olhamos para nós, querido, quando estamos vivendo no deserto, por nós mesmos, não temos força para caminhar. Mas Davi está falando assim: não, eu só estou de pé, eu estou caminhando, eu estou conseguindo suportar todas essas coisas, porque o Senhor me sustenta. Essa intimidade com Deus, ela nos dá vigor, ela nos dá força para enfrentar todos os tipos de deserto que ainda pode ver. Mas aí, querido, Davi, ele não vai ficar calado para mexer um pouquinho com o inimigo. Então ele vai falar o seguinte, nos dois últimos versículos, nos três últimos versículos, ele vai falar o seguinte:
Mas aqueles que procuram a minha alma para a destruir, irão para a profundeza da terra. Todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, aqueles que se levantam contra o seu ungido, contra os filhos de Deus. Davi está falando assim: quanto a essas pessoas que não quer nada com Deus, só procura fazer o mal, o lugar deles vai ser aonde? Na profundeza da terra. Ele ainda fala mais: cairão a espada e serão rações ou ração para raposas. Agora eu te pergunto, quem é que nos defende? Deus. Tanto, querido, a perseguição, eu falei no início, tanto perseguição de pessoas físicas, quanto perseguição espiritual. Não importa, querido. Se nós estivermos ligados em Deus, se de fato, nós também podemos falar o seguinte: você que está em casa, se de fato você tem essa certeza, que Deus é o seu único Deus, é o seu verdadeiro Deus, pode ter certeza que o inimigo levanta, mas levanta para cair. Já é certo da queda dele, já é certo da derrota dele, porque Davi está falando, né? Mas o rei, quer dizer, Davi está falando dele agora. Eu quero dizer para você, então você mesmo fala para você mesmo: mas eu, fulano de tal, sou servo do Deus vivo, sirvo o mesmo Deus que Davi servia, mas o rei regozijará em Deus, mas eu, Renilton, vou me alegrar em Deus, porque Deus vai me defender, Deus está me defendendo de todas as armações do inimigo. Eu me alegro no Senhor, porque o Senhor tem lutado por mim. Qualquer que por ele jurar, se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam mentira. Então essa é a ação do Senhor. As pessoas vão tentar levantar falso contra você, Deus vai agir por você. Você não precisa revidar, deixa que nem Davi fez. Absalão, meu filho, antes do filho chegar, querido, ele recebeu então a notícia: Davi, seu filho Absalão já vem com o exército e ele quer te matar. Davi então ele se retira e vai para o deserto. Senhor, essa luta não é minha, essa luta é com o Senhor, entrego nas tuas mãos. Não precisamos revidar, queridos, não precisamos revidar contra o inimigo. Se nós temos um Deus que é o nosso Deus, Ele luta por nós. Então Davi se retira. Se você quiser saber da história, você lê 2 Samuel, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17 e capítulo 18, você vai ver o final de Absalão. O que Deus fez, o agir de Deus. Você em casa, vou repetir, se você quer saber da história completa, do que aconteceu com esse filho rebelde, você lê então 2 Samuel, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17 e o final, capítulo 18, você vai ver o final desse filho rebelde. O agir de Deus, o que Deus fez. Deus agiu. Davi não precisou de sujar suas mãos com sangue, mas Deus então entrou com providência, e a própria armação de Absalão fez então que ele morresse de uma forma terrível. Querido, Deus está lutando por nós, Deus está cuidando de nós. Basta você então ter Ele, convidar Ele para a sua vida. Você quer cura? Quer nesse momento ser curado da sua enfermidade? Você quer realmente sair desse deserto, ou melhor, você quer conseguir atravessar esse deserto e ser vitorioso ou vitoriosa? A única coisa que eu posso falar para você nessa noite: convida o mesmo Deus que Davi falou, convida Ele para a sua vida agora. Eu vou orar com você. Enquanto nós estamos orando, você convida Deus. Você precisa convidar o Senhor para fazer morada na sua vida. Você precisa convidar a Deus e dizer para Ele: o Senhor
é o meu único Deus. O Senhor é o meu único Deus. Mas você tem que ser sincero, porque quando Davi falou, ó Deus, tu és o meu Deus, Davi só adorava de fato somente um Deus. Ele não se prostrava, ele não falava no nome de Deus e depois ele falava no nome de qualquer outra pessoa, não. A mente de Davi, a oração de Davi era diretamente somente a um Deus, o soberano, o Deus criador de todas as coisas. Vamos falar com Deus. Ok? Sim. Amém. Sim, nós vamos estar orando. Peça à igreja então que esteja de cabeça aí, abaixo da sua cabeça, né? Reverência, e vamos falar com Deus então. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Pai, nós chegamos na Tua presença, Deus. Depois da Tua palavra, Deus, nós entendemos que quando nós temos o Senhor na nossa vida, nós temos tudo. Quando nós estamos distante do Senhor, nós somos que nem esse deserto que Davi mencionou, uma terra árida, seca, onde não tem água, e água representa a vida. Então significa, meu Deus, eu entendi que a pessoa que não tem Deus, que não tem Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, que o Jesus que nós falamos representa a água da vida, então significa que essa pessoa está morta. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. E nós sabemos que quando essa pessoa então aceita o Senhor como único Senhor e Salvador da sua vida, essa água começa a jorrar nesse deserto, nessa terra árida, e dá vida. Oh Deus, como o Senhor é maravilhoso. Então o Senhor está mostrando que há uma oportunidade para essas pessoas de ser ressuscitadas espiritualmente. Quero dizer para você que ainda não aceitou Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você fala que tem Jesus, mas não tem um compromisso com Jesus. Aqui foi um grande exemplo. E Jesus quer habitar na sua vida. Ele quer jogar para fora tudo quanto é maldição. Todo mal que foi plantado no seu coração. Essa água da vida quer jorrar e fazer uma limpeza dentro de você. Aceita Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Pai, sonda, meu Deus, cada coração que está ouvindo agora, que vai ouvir talvez ainda daqui a pouco, ou que está chegando a Deus nessa semana, não sei que dia, ou que hora, ou qual horário, mas aonde quer que for essa live, aonde o Senhor mandar, ó Deus, que não seja a minha voz, mas que seja o impacto do Espírito Santo do Senhor, porque aqui, meu Deus, eu apenas falei, mas eu quero, ó Deus, que o agir do Espírito Santo na vida dessa pessoa, Pai. Nós queremos sim, ó Deus, porque eu creio que a Tua palavra, quando ela fala que não volta vazia e não cai por terra, nós acreditamos e tomamos posse, meu Deus. Ela vai encontrar um coração árido, um coração seco, sedento, aonde o Senhor vai fazer brotar vida nesse coração. Eu creio dessa forma, Pai. Nós como igreja, nós cremos, ó Deus. E o Senhor vai dar resposta para nós, eu creio nisso. Muito obrigado, Jesus. Abra a visão espiritual desse povo, Jesus. Daqueles que apenas buscam o Senhor com interesse, Pai. Às vezes porque são simples mesmo, não estão sabendo, ó Deus, porque às vezes há alguns líderes, ó Deus, que confundem a mente deles. Mas eu quero clamar o Senhor, Pai. Que o Senhor venha abrir a visão espiritual de cada um deles, para eles entenderem que não é apenas buscando o milagre, não é apenas buscando a prosperidade,
mas é buscar a presença do Senhor em sua vida. Oh Deus, confirma isso no coração dessas pessoas, Pai. Nós cremos que o Senhor é o Deus que cura, que o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que prospera. Mas nós cremos que quando nós temos o Senhor, nós temos tudo isso, Pai. E nós podemos ir nós mesmos diretamente ao Senhor e buscar, porque o Senhor nos atende. Muito obrigado, Deus. Também, ó Deus, agora, junto com os irmãos, nós clamamos pela vida do Timóteo, o Timotinho, ó Deus. Ele enfrenta a enfermidade. Ó Deus, sempre vai para o hospital, volta para casa, para o hospital e para casa. Eu quero fazer um pedido do Senhor, Pai. Que o Senhor coloque um anjo no caminho dele. O Senhor sabe que tem muito mais do que a cura física na vida dele, Pai. Então, por isso, ó Pai, eu te peço, coloque um anjo na vida dele, Pai. Não é à toa, mas é para a glória do Senhor. O Senhor está dando tempo, está dando oportunidade para muitos. Sim, ó Deus. Enquanto há vida, há esperança, esperança da salvação. E nós clamamos, ó Deus, como igreja aqui, Batista do Campo 21. Nós nos preocupamos com vidas, com salvação, Pai. Nós aqui estamos oferecendo plano de salvação às pessoas, Jesus. Porque nós queremos, ó Deus, que essas pessoas também, ó Deus, não tenha somente o corpo físico curado, mas tenha o espiritual, porque nós queremos passar a eternidade com essas pessoas, Deus. Por isso nós nos preocupamos em pregar sobre a salvação, apresentar Jesus, apresentar o Senhor a essas pessoas. Então por isso, ó Pai, eu te peço, através do teu Santo Espírito, que o Senhor faça aquilo que o homem não consegue jamais fazer, é que entrar, penetrar lá no íntimo dessa pessoa, e plantar essa semente, ó Deus, semente da salvação, no coração dessa pessoa. Muito obrigado, Deus, por tudo, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, ó Deus, e por essas pessoas que ficaram também conosco até agora, ouvindo a tua santa palavra. Agora nos leva com segurança, ó Pai, para os nossos lares. Nos dê o livramento, ó Pai. E nos dê uma noite, ó Pai, abençoada, tranquila. E que nós possamos ser bênção na vida daquelas pessoas também que o Senhor colocar em nosso caminho. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Assim nós estamos encerrados. Domingo, querendo o nosso Deus, 9 horas da manhã estaremos de volta. E também às 19 horas da noite estaremos de volta. Você também que está em casa, tenha uma noite abençoada, que Deus continue a abençoar a vida de vocês e que toda sorte de bênção seja derramada sobre a tua família.